Oi, eu sou a Tati Ribeiro e eu ajudo profissionais de P&D a entregarem o produto certo para os seus consumidores. Esse é o quinto episódio da nossa série Alinhando Métodos e Objetivos e vamos falar sobre as novas metodologias de caracterização sensorial. Então, recapitulando o que foram os outros episódios da série. No primeiro episódio, eu te dei uma visão geral das três principais categorias de métodos sensoriais. No segundo, a gente falou sobre os métodos discriminativos, que são aqueles que servem para descobrir se existem diferenças perceptíveis entre as amostras. No terceiro episódio, a gente falou sobre os testes com consumidores, que a gente usa para descobrir o quanto os consumidores gostam de um produto ou então qual é o produto preferido deles. No quarto episódio, a gente conversou sobre os métodos descritivos, que a gente usa quando a gente quer descobrir o perfil sensorial dos produtos. E hoje, no quinto episódio, eu vim para dar uma bagunçada em tudo isso e você vai entender por quê. Vamos começar comparando os métodos descritivos e os métodos afetivos, em relação a avaliadores. Nos métodos descritivos, eu uso os avaliadores selecionados e treinados. Nos métodos afetivos, meus avaliadores eles são consumidores do produto em estudo e eles não têm conhecimento técnico e nem treinamento para fazer essas avaliações. Nos métodos descritivos, a gente avalia características sensoriais dos produtos, é uma avaliação objetiva. Os avaliadores eles são nossos instrumentos de medida calibrados. Nos métodos afetivos, o que se avalia é a percepção do produto de acordo com os critérios pessoais do consumidor. Em relação às informações geradas, os métodos descritivos, eles geram informações objetivas, ou seja, quais atributos estão naquele produto e em qual intensidade, enquanto os métodos afetivos, eles vão gerar informações subjetivas, que é o quanto os consumidores gostam dos produtos e de seus atributos. Relembradas essas duas categorias, agora eu vou te contar o que são essas novas metodologias de caracterização sensorial. Então, elas são uma união entre algumas características dos métodos descritivos e algumas características dos métodos afetivos. E assim, eles vão permitir que a gente obtenha uma caracterização de produtos, só que feita por consumidores ou por pessoas pouco treinadas para aquele produto. Essas metodologias elas são excelentes para usar com o seu grupo técnico de pesquisa, por exemplo, porque essas pessoas elas têm conhecimento sobre os produtos, o que vai contribuir aí para que você tenha um resultado mais definido, mas você não precisa treinar essas pessoas para fazerem as avaliações, elas podem usar o próprio vocabulário. E quais são as vantagens de usar essas metodologias de caracterização sensorial? Bom, a gente sabe que os painéis treinados, eles têm uma alta especificidade, os resultados são super robustos, são bem detalhados, coerentes, são estáveis ao longo do tempo. Só que, por outro lado, você criar e você manter um painel é muito caro e leva muito tempo. E, além disso, fica mais difícil ainda manter esse painel se você tem que avaliar produtos muito variados, porque aí você tem que manter, tem que lidar com uma série de referências também. Então, por essas dificuldades na manutenção de um painel, foi acontecendo uma transição natural para métodos que fossem mais rápidos e mais flexíveis. E o surgimento dessas novas metodologias também só foi possível por conta do desenvolvimento de novos métodos estatísticos e também a evolução dos softwares estatísticos, permitindo que esses métodos fossem mais fáceis de serem aplicados. E uma outra vantagem dessas novas metodologias é que você usa a linguagem do consumidor ao mesmo tempo que caracteriza os produtos. Essas metodologias, o resultado final delas, o output, não é aquele perfil sensorial tradicional, com os atributos e intensidades de cada um. O que esses métodos te dão é uma comparação entre suas amostras que estão no estudo. Então, esse tipo de método ele vai mostrar quais amostras têm características semelhantes e também quais atributos se destacam mais em cada amostra ou em cada grupo de amostras. E às vezes só isso já é suficiente para a pergunta que você precisa responder. Eu sou suspeita porque eu sou muito fã dessas metodologias. Eu já usei várias vezes para entender o impacto de ingredientes específicos na formulação de alimentos. E
Aplicando esses métodos, a gente conseguiu ser direcionados pelos resultados e indicar para os clientes o melhor ingrediente para cada objetivo de projeto. Então, a gente sabia que se o cliente queria, por exemplo, um biscoito mais crocante, a gente deveria indicar o ingrediente X. Se ele queria um biscoito menos quebradiço, era outro ingrediente que a gente tinha que indicar. Então, esses resultados das novas metodologias, eles nos norteavam, eles já eram suficientes. E naquele momento a gente não precisava necessariamente de um método descritivo, até porque aquela formulação base que a gente usou para o estudo, provavelmente depois não seria a formulação final do nosso cliente, né? E aí a gente ia ter que testar de novo depois. Então, com essas metodologias, a gente conseguiu responder o que a gente precisava, mais rápido do que usando um método descritivo, porque toda aquela etapa de treinamento simplesmente não existe para esses métodos, e a gente consegue ainda captar uma linguagem mais próxima do que a dos consumidores. E quais são essas metodologias que eu estou falando? Algumas delas são o perfil livre, o perfil flash, o CATA, que é uma abreviação de Check All That Apply, o sorting, o mapping e o posicionamento sensorial polarizado. Vamos falar então agora de cada uma delas no detalhe. A primeira delas é o perfil livre. O perfil livre ele foi desenvolvido nos anos 80 e ele se baseia no fato de que as pessoas elas percebem um produto da mesma maneira, mas elas diferem na maneira de descrever essa percepção. Então, elas verbalizam essa percepção de maneira diferente. Esse método e também todos os outros métodos desse tipo, eles usam estatística multivariada. Por isso, a gente não recomenda a aplicação desses métodos se você tem menos de 5 produtos em estudo. Quais são as etapas envolvidas no perfil livre? A primeira delas é o levantamento de atributos. Como que a gente faz esse levantamento? O mais importante, ele é individual. E aí você pode fazer pelo método rede, que é aquele mesmo que eu apresentei quando eu falei de análise descritiva quantitativa, que você agrupa as suas amostras 3 a 3 e vai perguntar no que as duas primeiras são similares e no que essas duas diferem de uma terceira. Ou então você pode apresentar todas as amostras simultaneamente e pedir para eles listarem quais atributos se diferenciam entre elas. Tem essas duas possibilidades. Depois tem uma etapa opcional, que é a etapa de ajuste. O que é essa etapa? Nela, o avaliador ele vai ser apresentado a todas as amostras novamente e ele vai verificar quão adequados estão aqueles atributos que ele criou no levantamento e também as descrições que ele colocou para aquelas amostras que ele vai avaliar. E nessa etapa, ele é livre para acrescentar ou retirar atributos que ele acha que não faz mais sentido estar ali. E aí, o que é importante? Tanto o levantamento como o ajuste são etapas individuais. Então, esse é um método onde a gente não precisa consenso. Cada avaliador vai levantar, descrever e avaliar os atributos que achar relevantes. Também não tem uma etapa de treinamento, porque cada um está trabalhando ali com o seu próprio vocabulário. Então, depois que a gente levanta os atributos e faz essa fase de ajuste, que é opcional, vem a avaliação das amostras. Como é feita essa avaliação? De forma monádica, ou seja, eu vou apresentar para o meu avaliador um produto de cada vez. E a avaliação aqui, ela é feita uma única vez para cada produto. Eu não preciso apresentar os produtos em triplicata como era lá na ADQ. É só uma vez, seguindo o delineamento certinho, amostra codificada, como sempre, né? Nessa avaliação, o avaliador ele vai marcar em uma escala não estruturada, sabe aquela que é uma linha com as âncoras nos extremos? Então, nesse tipo de escala, ele vai marcar qual é a intensidade de cada atributo que ele levantou para aquela amostra. Depois, a gente tem também o perfil flash. O que é o perfil flash? Ele é uma variação do perfil livre que combina o perfil livre com a ordenação. Então, essa é uma técnica comparativa em que eu vou entregar todas as amostras de uma vez para o meu avaliador. E por ser comparativa, a gente tem que ter atenção ao número de amostras, não dá para exagerar. O ideal é usar de 6 a 8 no máximo. E também por ser comparativa, ela tende a ser mais fácil para os avaliadores
e também nos ajuda a discriminar melhor entre as amostras do que o perfil livre. Etapas dele. A primeira etapa também é o levantamento de atributos, que é feita individualmente, a gente apresenta todas as amostras para aquele avaliador e vai pedir para ele listar todos os atributos que se diferenciam entre as amostras. E aí cada participante vai levantar a quantidade de atributos que quiser, e usando o seu próprio vocabulário. Não tem necessidade de uma linguagem técnica, nem no Flash e nem no anterior, no perfil livre. Aqui, entre os objetivos dessas metodologias, está a captação de linguagem do consumidor. Então, pode deixar seus avaliadores livres. Depois dessa etapa de levantamento, vem a etapa de avaliação. E nesse método, as amostras elas são entregues todas juntas. E o que os avaliadores precisam fazer é ordenar essas amostras de acordo com a intensidade de cada um dos atributos que ele criou, de pouco até muito. Então, ele vai avaliar todas as amostras, com elas avaliadas, ele vai colocar na ordem, de pouco intenso até muito intenso. E se ele achar que 2 ou mais amostras têm a mesma intensidade de algum atributo, tudo bem, ele pode colocar essas amostras na mesma posição. Tanto o perfil livre como o perfil flash, eles são métodos onde os avaliadores têm que sozinhos levantar esses atributos do zero. Então, eles podem ter alguma dificuldade de verbalizar o que eles estão sentindo. Às vezes a pessoa está sentindo, mas tem dificuldade de colocar isso em palavras, né? Para ajudar esses avaliadores, o que eu costumo fazer? Eu costumo fazer uma etapa de aquecimento, um dia antes da sessão. E o que é esse aquecimento? Eu faço uma busca rápida no meu histórico de testes ou então na literatura dos atributos que geralmente são avaliados naquela categoria. E aí eu apresento para o meu avaliador esses atributos e suas descrições, junto com alguns produtos que vão representar aquela variabilidade. O objetivo desse aquecimento, ele não é que os avaliadores decorem nada ou guardem aquilo para usar no dia seguinte, não. É só que eles consigam perceber todas as dimensões daquele produto para eles se prepararem de alguma maneira para a sessão seguinte, né? Para eles saberem verbalizar o que eles estão sentindo, para eles terem uma ideia de todas as informações que eles podem tirar daquele produto. E é importante sempre falar para o avaliador que não tem certo nem errado. Eles podem criar quantos atributos eles acharem necessários para descrever aqueles produtos e usando sua própria linguagem, não precisa usar linguagem técnica. Em um mesmo teste que eu apliquei, por exemplo, teve gente que criou 3 atributos e teve gente que criou 14, e tudo bem, não tem problema. Se 3 está suficiente para ela, para mim também tá. Se 14 está suficiente para ela, para mim também tá. E também não tem regra para nomear e descrever, é o que eu falei. O que importa é que você depois consiga entender o que aquele avaliador quis dizer, porque você vai ter que interpretar esses dados, então isso é importante. Vamos agora então falar do kata. O que é o kata? É uma questão fechada, ele é uma lista de palavras e o avaliador ele vai marcar todas aquelas que ele acha que se aplicam à amostra que ele está avaliando. Bem simples, né? E como que eu chego nessa lista de palavras? Eu posso selecionar de acordo com o histórico que eu tenho do meu produto, eu posso selecionar da literatura, ou de algum estudo qualitativo anterior, ou mesmo eu posso fazer uma sessão de levantamento de atributos com um grupo menor para conseguir esses atributos para colocar no kata. Uma coisa importante do kata é que a ordem dessas palavras na lista ela tem que ser aleatorizada entre os consumidores. Então, cada consumidor tem que receber essa lista de palavras em uma ordem diferente. Essas palavras escolhidas, elas precisam ser em um vocabulário mais próximo possível do consumidor. As pessoas têm que entender o que elas estão lendo, porque se elas não entenderem, elas não vão marcar. E além de atributos sensoriais, o legal do kata é que ele também pode ser usado com listas de emoções, por exemplo, e aí ajuda a gente a entender a interação dos consumidores com os produtos. E também dá para incluir kata em questionário de aceitação, e aí você já faz 2 testes em um. Pergunta o quanto a pessoa gosta e aproveita para caracterizar aquele produto também. Então, vantagens do kata.
Ele é intuitivo, fácil de usar, então é só você ler ali a lista de palavras e marcar tudo que se aplica ao seu produto. Dá para incluir em questionário de aceitação e aí você otimiza, faz 2 testes em um só. Ele é menos cansativo que o perfil livre e o perfil flash, até porque não tem a etapa de levantamento de atributos que esses 2 outros métodos têm. E dá para usar com características não sensoriais também. Desvantagens desse método é que ele pode discriminar pouco entre as amostras e você vai ter que selecionar antes os termos que vão entrar no estudo e tem que ser uma seleção bem cuidadosa. Vamos falar agora do sorting. No sorting, como ele funciona? Eu vou entregar todas as amostras de uma vez para os meus avaliadores e eu vou pedir para eles agruparem as amostras em categorias conforme suas similaridades e diferenças. E quais critérios dos produtos ele vai usar, fica a critério dele. Eles podem formar quantos grupos eles quiserem, desde que eles formem mais de um, né? Então ele não pode falar que todas as amostras são um grupo só, e também não pode deixar todas as amostras cada uma em um grupo separado. O critério que ele vai usar para esse agrupamento, ele é livre, como eu falei, pode ser aquele que o consumidor quiser. Só que o legal desse método é que o produto ele é considerado como um todo. A gente avalia ele num geral e não atributo a atributo. Depois que esse avaliador forma os grupos, a gente solicita para ele que ele escreva 4 ou 5 palavras que vão caracterizar cada grupo de amostras. Porque aí vai facilitar nossa interpretação depois e a gente consegue entender o motivo desses grupos serem iguais ou diferentes. Esse método, o sorting, a gente entrega todas as amostras de uma vez, também é um método comparativo, então atenção ao número de amostras nele também. Uma outra metodologia é o Mapping. No Mapping, a ideia é que a gente obtenha diretamente um mapa em 2 dimensões, que vai ser baseado na percepção dos avaliadores sobre similaridades e diferenças entre os produtos. Como funciona? A gente vai entregar para o avaliador todas as amostras de uma vez e junto uma folha 3, que é aquela folha mais maiorzinha, sabe? E aí o que ele vai ter que fazer é posicionar as amostras nessas 2 dimensões, nesse espaço da folha 3. O que ajuda na interpretação é você também pedir para que eles descrevam rapidamente cada amostra e assim você consegue saber quais atributos são diferentes entre elas. Então, naquele espaço todo, diferente do sorting que você fazia grupinhos, no Mapping ele tem 2 dimensões para posicionar as amostras. Então, ele pode achar que 2 amostras são mais próximas em um atributo, ele coloca mais perto uma da outra, mas são muito variadas em outra, que aí ele vai explorar uma outra dimensão desse espaço todo que ele tem. Vantagem desse método é que ele também se baseia no produto como um todo, uma avaliação global do atributo de similaridades e diferenças. Só que, por outro lado, ele pode ser difícil de entender para os avaliadores, né? E geralmente ele leva algum tempo para ser feito e requer que a pessoa avalie as amostras mais de uma vez. Você imagina, você vai entregar uma folha e falar, posiciona as amostras nessa folha, né? Então tem que ser uma explicação bem cuidadosa para eles entenderem. O posicionamento sensorial polarizado é outra metodologia que a gente pode usar. Esse método ele é legal porque, ao contrário dos outros, a gente consegue comparar os resultados de várias sessões, porque você tem polos ou referências fixas e todos os seus produtos vão ser comparados com aquelas referências. O recomendado aqui é que você tenha 3 referências e sua avaliação ela vai consistir em comparar de maneira geral a sua amostra com cada uma das 3 referências e marcar em uma escala quão diferente aquela amostra é da sua referência, de cada uma delas. Então são 3 escalas para cada amostra que você vai avaliar, uma comparada com cada referência. Também pode ter uma etapa para o avaliador descrever o motivo dessa amostra ser igual ou diferente de determinada referência, que aí também vai facilitar a sua interpretação desses dados. Essa metodologia ela é interessante porque ela pode ser feita com um número de amostras maior, já que dá para você dividir isso em várias sessões. E também ela é fácil de ser entendida pelos avaliadores.
Só que é uma metodologia mais recente, então a gente ainda precisa entender um pouco melhor o quanto a escolha dessas referências, desses polos, pode afetar nos resultados depois. Então essas foram as novas metodologias de caracterização sensorial, e a gente viu que elas são ferramentas válidas, elas são confiáveis, são fáceis, são rápidas e são econômicas para a caracterização dos produtos, que a gente evita toda aquela etapa de treinamento e de definição de referências que as metodologias descritivas tradicionais têm. E às vezes elas são suficientes, a gente não tem necessidade de fazer uma caracterização mais complexa. E aí vai do objetivo do seu estudo sempre. Então, defina o seu objetivo e escolha a melhor metodologia para aquele objetivo. Se você tiver alguma dúvida ou quiser saber mais sobre algum assunto, deixe o seu comentário. E na quinta que vem tem o último episódio da nossa série e ele vai ser super especial. Aguardem que eu vou contar mais detalhes para vocês durante a semana. Até a próxima!